Ai, ai. Pronto. Deixa eu ligar aqui para quem é que falta do 7º ano. Falta Bárbara. Tá caindo a internet aí, é de vocês? A minha tá perfeita, cheinha, cheinha. Pois, A minha também. pois a internet, a internet do, a internet dos meninos estavam caindo tanto, isso que tava mexendo aí no Mangabeira. Evelyn tá aí, né? Não, porque o senhor liberou ela. Oi? Não, porque você tinha liberado ela por causa que hoje é aniversário dela. Ah, hoje é o aniversário dela, né? Sim, sim, com certeza. Hoje é aniversário dela, nem é pra vir pra aula. Se vier, leva falta. Eu tô brincando. Quem tem aniversário no dia que cair da semana, eu libero e pronto. Com quem eu tô ligando? É Ícaro. O Ícaro já chegou? Já, né? Ícaro já chegou. Tava ligando pra ele agorinha. Israel. Eu tava terminando a atividade de redação, aí eu não vi. Pronto, é que atrapalhou essa atividade. Que eu botei igual pra todo mundo, aí botei a 4ª aula, aí tava errado. Ah, essa daqui vai até 11 horas. 11 não, né? Até 11 e Até meia. 11h15. A gente vai fazer a revisão. Começar a revisão. Vai começar a revisão agora. Já vai botar... Levi levou falta. Lembre-se que é que você vai fazer segunda, viu? Eu vou cobrar, viu? O quê? Já esqueceu, foi? Sim. Já esqueceu? Peraí que eu tô procurando a matéria. Não. Mãe de Evelyn não. É mãe de João, mãe de Levi. Opa, eita. Pronto, já chegou Levi. Mãe de Israel. Mãe de Micaías. Mãe de Israel. Aí mãe de Levi já foi. Mãe de Maria Clara. Maria Clara tá aí? Tá não. Vou ligar pra mãe dela. Micael. Micaías. Micaías dormindo. Pai de Micaías. Menino, Miquel está dormindo tanto que eu já entrei na aula. Hoje o senhor colocou, né, que voltamos 9h35. Aí eu tava preocupada, pensando que tava faltando as aulas. Aí o que que eu fiz? Eu entrei em geografia de novo pra ver se tava tendo aula. Quando eu entrei, Micael ainda tava lá. É, pra você ver. Aí quem tá assim, passando a hora, já sabe. É mãe de Gustavo. Cadê a mãe de Gustavo? Mãe de Gustavo. Dona Ivone. Pronto, eu vou começar. O Andy já chegou. Faltando Ana Paula tá aí. É Bárbara. E o restante. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui para a revisão. Nossa revisão de história. Pega aí seu caderninho. Que você vai pegar e fazer suas atividades de história. Certo? Israel não entrou na aula. Tô avisando já a mãe dele aqui. A mãe dele tá aqui. Fala comigo. Israel não entrou.
Aí, deixa eu falar aqui com Bárbara. Vou botar tudinho aqui. Aliás, vou botar no grupo. Faltando Bárbara, Carlos, Clara. Clara tá faltando. Pode ser a internet. Gustavo. Mãe de Gustavo. Isaac tá aí. João. Cadu. Mãe de Cadu. Não, já foi. Mãe de Cadu. Gabriel já tá aí. Israel chegou agora. Aí agora, deixa eu ver aqui quem é que tá mais. Faltando aqui. Cadu, Levi tá aí. Tal. E Micaías. Micaías. Pai de Micaías. Micaías e mãe de Micaías. Pronto, agora vai. Então pega aí o caderno de vocês. A gente vai fazer uma breve revisão do capítulo, finalizar ele. E depois que finalizar, a gente vai para o próximo. Esse aqui é esse assunto do simulado. Deixa eu até botar aqui o assunto do simulado. Esse aqui é o 8º. Esse aqui é o 7º. O Estado absolutista europeu. Pronto, então, olha, lembrar, toda vez que vocês escutarem falar sobre Estado absolutista, é quando o rei que dominava, certo? Aqui nós vemos o Palácio de Versalhes, lá na França, lá em Paris, na França, e lá tudo isso aí é da época dos reis. Então você vê que para manter um local desse tamanho aí, com 50 fontes, com 400 esculturas, tudo limpinho, requer 93 hectares, olha o tamanho que tem. Aí você requer muito dinheiro. E da onde vinha esse dinheiro? Dos impostos das pessoas. Cada vez mais imposto das pessoas, cada vez mais coisa das pessoas. E dos mais pobres, e os ricos só luxando. Então aí depois vai ter a Revolução Francesa, que vai ser um problema sério, viu? Aí deixa eu ver aqui a mãe dele. Ele tá na aula agora, porque o telefone dele deu um panezinho assim, de repente ele ficou sem via mensal, mas ele já resolveu, tá certo? Obrigado, né? Qualquer coisa, se eu pode entrar em contato comigo, pode continuar me avisando, viu? Que eu estou atenta, viu? Muito obrigado. Ok, então olha, aí na Europa começou essa história de rei, de rainha, certo? E aqui olha, essas pessoas para terem tudo isso aqui gastavam muito dinheiro. E sendo muito dinheiro, quem pagava era o povo com os impostos. Aí, o que aconteceu na Baixa Idade Média? Vários monarcas europeus ampliaram o número de funcionários e passaram a contar com um exército profissional em seus governos, assessorados por conselheiros. Estabeleciam políticas econômicas, promulgavam leis, determinavam punições aos infratores, decidiam sobre a arrecadação de impostos e o uso desses impostos e tributos e procuravam controlar a igreja. E aqui é justamente a caracterização desse período, né? Tudo isso aí que eu já falei.
Eles utilizavam os bens e as riquezas do reino sem separar as finanças pessoais daquelas que era do Estado, né? O que é meu, o que é do Estado é do Estado. Não, lá nesse período de absolutismo, do governo absolutista dos reis, né? Eles diziam, não, tudo sou eu, tudo é meu. Então aí esse é conhecido como regime absolutista ou antigo regime. Define o antigo regime, né? É justamente isso, a progressiva intensificação dessa forma de governar e de conduzir a política tornou-se característica dos reinos da Europa. Como eram impostos os limites aos monarcas, a igreja, as leis consuetudinárias baseadas na tradição e a força de outros grupos sociais, nobres ou burgueses, que impunham os limites a esse monarca. Qual era a base do poder absolutista? Eles tinham uma base social de apoio herdada das longas transformações do feudalismo. Como eu disse a vocês, o feudalismo era aqueles sítios, né? Cada local tinha era chamado de feudo, um sítio daquele era chamado de feudo. Ali eles... Professor, Oi. quando o senhor tiver a pergunta aqui, é assim, ó, fale sobre o rei Luís, aí tinha um número romano, eu só botei um. Luís XIV. Aí o que é que aconteceu? Aconteceu que aqueles feudos, né, que aqueles sítios, cada um produzia uma coisa, o outro produzia outra coisa diferente. Depois eles começaram a trocar, fazer as trocas entre si. Aí esse período é o feudalismo, certo? Que dá troca das mercadorias. E aí surgiu a troca por dinheiro. Antes não era troca por dinheiro, não. Era troca assim. Você tinha uma vaca e eu tinha uma saca de feijão. Aí eu trocava uma saca de feijão por uma vaca, que eu tava precisando da vaca, né? E a outra pessoa tava precisando da saca de feijão. Aí depois foi trocando por dinheiro, né? Por moedas e tal. Aí como era o mercantilismo? Aí tinha uma base social de apoio, né? Os monarcas adotaram diversas práticas econômicas. Essas práticas econômicas eram chamadas de mercantilismo, esse mercado, né? Define colonialismo. Investiram na exploração de novos territórios. Esses monarcas investiram nesses novos territórios. Aí em 1987 tem a linha do tempo aqui, os capetígios na França, em 1215 a Magna Carta na Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos de 1337 a 1453 entre França e Portugal, França e Inglaterra. Aí tem a Guerra das Duas Rosas, 1399 1485, que eram duas famílias da Inglaterra, certo? Tem a Noite de São Bartolomeu, 1572, que foi foi na época do protestantismo, da reforma. Essa foi as pessoas que eram protestantes com os católicos começaram a se matarem uns aos outros, né? Em 1598 tem o Edito de Nantes, Henrique VI, aliás 4. Em 1643, 1715, o rei Luís XIV, que a gente vai ver lá na frente. Em 1689, a primeira Revolução Francesa, chamada Revolução Gloriosa. E por fim, em 1789, a Revolução Francesa. Eu li para vocês sobre o Antigo Regime e o mercantilismo. Eu falei para vocês que os monarcas precisavam o que os monarcas precisavam para sustentar regimes absolutistas. Eles precisavam do apoio do povo, da burguesia, do clero e a submissão do conjunto todo da população. Aí tem muitos teóricos do absolutismo, né? Absolutismo, quando eu falar, é esse poder do rei, ó, o rei aqui com a espada, com o cajado, dizendo que ele era o maioral. Aí fale sobre Maquiavel. Maquiavel, ele é autor da ideia de que o Estado é mais importante que o indivíduo. Somente um rei dotado de poderes poderia unificar, superar os conflitos e construir um Estado unificado, centralizado. Thomas Hobbes, ele defendeu a ideia de que a tendência natural da sociedade
é o permanente conflito de todas as pessoas lutando e guerreando dentro da sociedade, né? Essa é a teoria dele. Aí fale sobre Jacques Bousset. Aí ele diz que de poder político, político aos monarcas, conferindo-lhe autoridade limitada, né? E que ele era um representante de Deus na terra, que era sagrado, né? O poder do rei era sagrado, era derivado de Deus, né? Que era mentira, claro, né? Aí isso era só para segurar as pessoas para não se rebelar. O que os governos absolutistas impuseram? Eles impuseram a religião oficial e uma língua comum aos seus reinos. Então, onde é que eles invadissem, tinha que ter essa religião e tinha que ter o seu idioma. O que aconteceu quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia? Ele contribuiu para organizar a língua alemã. Quais eram as regras de civilidade impostas pela nobreza aos demais grupos sociais? A maneira de sentar-se à mesa, de falar, gesticular, vestir-se, tudo era medido e controlado por meio das regras de civilidade. Se você não seguisse essas regras de civilidade, você era considerado rústico, atrasado, era iletrado e culto, certo? A pessoa sem cultura. Até hoje, se você chegar num restaurante e comer com a mão... Sofia, tu já chegou no restaurante, tu come com a mão? Oi? Sofia? Será que caiu a internet? Ícaro? Será que caiu? Oi, professor. Ai, caiu minha internet não, né? Não. Aí, vamos lá. Aí, você já foi num restaurante que a pessoa comia com a mão? Não. Nunca. Você come com a mão? Não. Pois é, aí tem... Se você chegar num restaurante e comer com a mão, é sinal de que você não é educado, certo? Não é educado. Então, isso aqui vai acontecer desde... Professor, eu já terminei minha redação, viu? Só falta certo. passar limpo. Passar limpo e poste lá no Google Sala de Aula, viu? Tá. Aí, como eu disse a vocês... É pra fazer uma redação, é? Uma pergunta, professor. Vai ter que apresentar essa redação? Não, você vai postar lá no Google Sala de Aula para eu ler e corrigir. Uhum. Aí, pronto. Então, aí vamos lá. Como eu disse a vocês, vocês tem aí a questão se a pessoa pega e ela vai num restaurante e come com a mão, essa pessoa é iletrada, certo? Ela é iletrada, ela não é uma pessoa culta, ela não é uma pessoa que tem os modos. Até hoje isso acontece com relação a essa regra aí de conduta, de civilidade, certo? Aí aqui nós temos a nobreza, o povo rico, o rei, a rainha, tudinho, eles lá no palacete, e aqui o povo pobre, ó, que pagava os impostos para esse povo aqui ficar assim, ó, no bem bom, cheio de comida, cheio de tal, e os pobrezinhos, coitado, mendigando, o povo cheio de esfarrapado. Isso aqui é um retrato real da sociedade, viu? Aí nós começamos os estados absolutistas e o modelo francês. Como eram as características dos governos absolutistas? Variavam de região para região e eles, de acordo com as condições econômicas, políticas, sociais e culturais. Mas foi o absolutismo francês que se tornou o modelo para os demais.
O que foi a noite de São Bartolomeu? Foram vários conflitos. Alguém está chegando agora. Gustavo. Aí, essa noite de São Bartolomeu foram vários conflitos armados entre os huguenotes, que eram protestantes, e os católicos. Foi uma noite muito sangrenta, foi um massacre na noite de São Bartolomeu. Vários huguenotes, os calvinistas, né, os protestantes, eles foram assassinados lá na França. Então, enquanto isso, o rei e a rainha estão tudo lá comendo do bom e do melhor. Eu falei também sobre a consolidação do absolutismo francês e perguntei o que foi o Edito de Nantes. Foi um documento que concedia liberdade de culto aos protestantes franceses, porque antes só podia ser católico, né? Aí depois veio a Reforma Protestante. Da Reforma Protestante, lá na França, o rei Henrique IV, ele fez, que era da dinastia de Bourbon, ele fez o Edito de Nantes, que dizia que mesmo quem era protestante podia cultuar Deus da forma deles lá, dos protestantes, viu? Aí o que foi a União das Coroas Ibéricas foi quando Portugal ele foi anexado pelos Habsburgo à coroa espanhola, ou seja, um descendente do rei, né, o rei da Espanha era descendente do rei de Portugal. Aí foi unido o rei de Portugal com o rei da Espanha, viu? Ele era o único rei para esses dois. Depois se separou, né? Qual foi o argumento dos revoltosos holandeses? Grande parte da população holandesa, que era protestante, se opunha ao governo católico dos Habsburgos espanhóis, porque a Holanda fazia parte da Espanha, viu? E eles não aceitavam o rei católico espanhol, porque eles eram protestantes. Aí eles diziam isso, né? Quais as características da Guerra dos 30 Anos? Foi um conflito que envolveu outros países e que teve múltiplas causas, incluindo questões religiosas. Então você vê que o mundo, nesse período aí de 1500, 1600 e tal, tá pegando fogo, certo? Igual hoje, tá pegando fogo na Arábia, no Afeganistão, não sei o que, Talibã e tal, do mesmo jeito acontecia. Nesse período, não tinha Talibã não, tinha os protestantes e os católicos, viu? Aí fale sobre o rei Luís XIV, auge e fim do absolutismo francês. O rei Luís XIV, ele foi rei apenas com 5 anos de idade, ele assumiu o trono, só que ele não podia governar por ser muito pequenininho, ou seja, imaturo. Aí o poder foi exercido pelo ministro cardeal Mazarino. Aí Luís XIV passou a dirigir pessoalmente toda a política interna e externa do reino. Ele escolheu o responsável pelas finanças do Estado, para dar ênfase à manufatura interna e ao aumento da oferta de produtos. Ele instituiu um exército monárquico permanente, submetido à rígida disciplina e formado por voluntários e pessoas recrutadas à força. Ou seja, ele pegava assim, passava assim, a comitiva passava assim e dizia, aí via Ícaro jogando bola, aí Ícaro tinha bom drible com a bola, eles pega aquele ali, que ele vai ser do exército revolucionário, do exército mercenário. Aí ele pegava e ia para lá, né? Ele ia pegar e ia ser do exército missionário, certo? Então, tem aqui, olha aqui como é o Palácio de Versalhes, olha, aqui ó, o passeio, ó, o rei, a rainha, os nobres, tudo comendo do bom e do melhor, e o povo lá fora da cidade, que é lá ao redor da cidade, depois dessas colinas aqui, o povo Professor, tá passando fome. Oi? Essa é a última aula? Sei não. Aí eu tenho que olhar aqui, deixa eu olhar aqui. Aí deixa eu olhar. Aí 7º ano, o próximo link vai ser de sociologia, viu? Então essa é a penúltima aula.
É, a penúltima aula. Certo? Professor, outra coisa que eu queria perguntar para o senhor. É para escrever alguma coisa ou é só para ouvir o senhor falar? Eu tô fazendo a revisão e vou começar a escrever agora. Tá. Obrigada. Certo? Nada. Certo. Aí nós vimos que Luís XIV ele seguiu as ideias de Bossuet e reforçou as tradições do poder sagrado do reis, né? Ele era católico, ele vai revogar o Edito de Nantes, ele vai estabelecer a perseguição aos huguenotes, que eram os protestantes. Mais de 150 mil pessoas deixaram a França, entre funcionários do governo, soldados e burgueses. Isso abalou a economia francesa e resultou numa crise econômica que despertou duras críticas ao governo absolutista. No plano externo, a França se envolveu em diversas guerras, né? As finanças ficaram mais enfraquecidas e o descontentamento e a oposição ao regime aumentaram. Aí o sucessor dele foi o neto, Luís XV, 1715-1774. A administração dele foi marcada por enormes gastos com a corte e por conflitos internacionais como a Guerra dos 7 Anos, a partir de 1756, contra a Inglaterra. Então a França sempre brigando com a Inglaterra. Com a derrota, a França perdeu grande parte de suas colônias, como a região correspondente ao Canadá. Então, ao Canadá, que lá fala francês, uma parte fala francês e a outra fala inglês, era da França, mas por causa da Guerra de 7 Anos, aí a França perdeu, então ficou com aquela colônia, ou a Inglaterra ficou com aquela colônia lá do Canadá. E hoje tudinho lá, uma parte fala inglês e outra parte fala francês. Com Luís XVI, 1754 até 1793, as dificuldades se intensificaram, resultando na Revolução Francesa de 1789, no fim do antigo regime e a decapitação de Luís XVI, viu? Luís XVI, ó, o povo torou o pescoço dele na guilhotina, certo? Porque estava muito revoltado. Aí os símbolos do poder, eu vou explicar o conteúdo, depois eu vou fazer os questionários. Símbolos do poder, Luís XIV alimentou o culto à sua imagem, ficando conhecido como Rei Sol. Luís XIV, conhecido como Rei Sol. É atribuído a ele a frase: o Estado sou eu, ou seja, tudo isso aqui é meu, tudo que você tem, tudo que o Estado é do Estado, tudo que você tem, seu carro, sua casa, tudo sou eu, é meu, porque eu sou o Estado, né? Que expressa o desejado controle de todos os poderes em suas mãos. O Palácio de Versalhes é outra forma de ostentação do poder absolutista. Olha aí uma foto do Palácio de Versalhes, de Luís XIV. Com seus luxuosos aposentos e monumentais jardins. Com o dinheiro do Estado, Luís XIV também financiava escritores e criava academias para diversas atividades, como arquitetura, pintura e ciências. Certo? Olha aí, que lugar lindo. Muitas obras produzidas nesse período não representavam os interesses da coroa, e sim faziam críticas a ela. Os gastos com a manutenção da luxuosa corte do Palácio de Versalhes e com o patrocínio da produção intelectual e artística contribuíram para consumir as finanças do país. Olha só, para manter uma sala dessa assim, né? Olha, tudo limpo, tudo bonito, tudo muito chique, é muita gente. Então, você vê que era muito dinheiro desperdiçado, viu? Então aí o povo vai começar a passar fome e vai começar a se revoltar. Aí tem, ó, personagens da dramaturgia, filosofia e literatura. Na efervescência cultural que marcou o reinado de Luís XIV, despontaram pensadores e artistas cujas ideias e obras floresciam naquela época e repercutem até hoje. Descartes, ele era um filósofo e matemático, autor do Discurso do Método, em que estabeleceu as bases do racionalismo da época. Ele é autor da frase penso, logo existo, de Descartes, né? Ao lado dele tem de René Descartes, representado por Franz Hals em 1649. Então ele disse essa frase, penso, logo existo. Ou seja, a pessoa que pensa,
ela está existindo nesse plano existencial. Molière, um dos mais originais dramaturgos franceses, escreveu sátiras e comédias como O Aventureiro, Tartufo e O Burguês Fidalgo. Em sua obra, criticou usos e costumes da sociedade burguesa da época, e esse retrato aqui de Molière foi pintado por Pierre Mignard, em 1658. Racine, escritor e dramaturgo, se baseou nos modelos gregos para elaborar suas tragédias. Por exemplo, a Romeu e Julieta era uma tragédia, viu? Foi uma tragédia, né? Aí o Racine também fez isso. Como Andrômeda e Fedra. Na imagem, retrato de Racine, de Jean-Baptiste Santarre, pintado em 1698. Pascal, filósofo, matemático e físico, desenvolveu alguns princípios da chamada tecnologia moderna, com base na experimentação. Criou a primeira máquina de calcular moderna. Essa máquina de calcular, a calculadora que nós temos, foi ele que inventou. Ao lado tem a obra dele, de Augustin Quesnel, de 1690. E La Fontaine. Todo mundo aqui já ouviu falar das fábulas de La Fontaine, né? Aquela da formiga e da cigarra. Vocês já lembram dela? Daquela fábula? Quem lembra? Que enquanto a formiga estava trabalhando, a cigarra estava cantando. Eu lembro, a formiga trabalhava e a cigarra cantava. Pronto, aí foi esse homem aí que inventou essa fábula. Ele inventou várias, tem muitas. Que legal, professor. Pronto. Aí, isso é desse período aqui. Então, La Fontaine, ele escreveu essas fábulas. As fábulas são textos que têm animais que sempre dão uma lição de vida ao ser humano. Esses animais falam, e aí, nas quais usava os animais como personagens para satirizar os hábitos humanos e costumes sociais de seu tempo. No livro Fábulas, de 1668, estão reunidas 240 histórias dessas. Aí aqui, retrato de La Fontaine, autor desconhecido. E aqui nós temos, então, o absolutismo inglês, que a gente vai falar, então, sobre ele. Aí vai ter a Guerra Civil, que não vai dar tempo a gente ver, que vai finalizar, e esse texto aqui vai ser atividade de casa para vocês copiarem. Deixa eu só botar aqui, e vocês vão copiar esse texto aí em casa, viu? Aí eu vou botar aqui, vou printar e vou botar lá no grupo. Não, tá. É pequenininho, eu pensava que era grande. Pequenininho. Aí a gente vai finalizar ele na próxima aula, que essa semana também tem aula a gente tem aula de história, viu? Deixa eu botar aqui no grupo de vocês esse texto. Aí vocês vão lembrar, tem que estudar para o simulado. O simulado vai ser todas as matérias um único dia, que é o dia que eu já botei lá no grupo de vocês. Eu vou estar sempre revisando, parece que é no dia 28 de vocês, viu? Aí para vocês pegarem e estudarem sobre isso. Certo? Pronto. Certo. Aí vocês podem sair. Tchau, até a próxima aula. Bom Tchau, dia, aguardem tchau, aí, viu? professor. Tchau, tchau, Sofia, tchau. Tchau. Tchau, Ícaro, tchau, Isaac.